que todos os bacungos são langas e estrangeiros. Diz não lembrar-se de quantos golpes desferiu ao falecido. O facto é que, após cometer o homicídio, Manuel Simão foi abordado por alguns populares que quase fizeram justiça por mãos próprias ao pretenderem agredi-lo. Eu sou bacongo, sou da província do Zaire, sou do município do Zaire. Então ele sempre fala, se bacongo são langas, são estrangeiros, não são daqui. E tá que eu sou langa, não sou angolano. Começou, estava a conversar com um colega também que trabalha, o André, que é meu colega, que é meu conterrâneo. Conversamos em Belengala. Então quando nós estivemos a conversar em Lingala, ele pensa que estamos ali a falar mal, e cada vez que eu converso com ele em Lingala, estamos a falar, mas foi já queixar no gerente lá da Padire. Por que vocês falavam em Lingala no meio dos outros colegas? Foi só usar a saiu, nos encontramos já com a nossa conversa. Quantos golpes você desferiu ao falecido? Eu não me lembro. Os colegas que trabalham comigo lá, que me bateram. Como é que era a tua relação com o falecido? Bem, no princípio a relação era boa. Eu se comporto bem ali. A primeira vez quando... Mas a empresa não diz isso? Eles estavam para me trocar do turno, mas eu disse não. Eu disse que estou a trabalhar aqui. Eu nunca discuti com ninguém naquele turno. A faca que você desferiu contra o seu colega, quem é o dono desta faca? A faca é de lá da empresa. É que nós costumamos trabalhar com ele. Não foi a intenção. Cidadão mata o colega a facada por este chamá-lo de langa. Pai da vítima está inconsolável, porque é o segundo filho que morre por assassinato. O primeiro ainda não foi enterrado. Pede justiça e confessa não ter condições para realizar 2 funerais. Olá amigos e amigas, eu sou o Zongo Armando, de Moscou. Quero pedir um especial favor a vocês. Por favor, inscreva-se no canal Filho de Camponês. Este canal que tem muita diversidade em termos de conteúdo. Nós temos tutorial, de vários tipos de conhecimento. Temos dança, temos entretenimento, temos cultura geral. É um canal diversificado em termos de ideia e em termos de multiculturalismo. Por favor, inscreva-se. Conselho do Zongo Armando. Toma condição de Camvimba, no canal Filho do Camponês. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal Filho de Camponês. Hoje temos o tema homicídio, que vocês acompanharam no áudio. É um tema da nossa atenção, razão pela qual que nós chamamos aqui o nosso presidente, nosso convidado, nosso presidente do grupo sociocultural Bantu, presidente Antônio Miro. Boa tarde. Boa tarde, Edu. Desde já é um grande prazer estar aqui de volta no teu canal e agradeço o convite formulado e para falar de um tema muito e bastante pertinente e que assola a sociedade angolana. Desde já agradeço. Nós que agradecemos pela disponibilidade, muito obrigado pelo apoio. Já para nós continuarmos com o nosso tema, eu pergunto o seguinte: o que será que está na base dessa, se nós podemos falar de discriminação ou tribalismo? Quer dizer, e segundo as escrituras mostram que essa discriminação ou esse ódio não é de hoje, faz tempo, é de muito tempo. Segundo a escritura que falam que em 92 era pior, que tinha tipo massacre Caçalanga. Então, mas será que o que estaria na base desse ódio entre dois povos? Na verdade é histórico isso, né? Nós vivemos um país que veio desde a colonização, foi polarizada, né? Em todos os aspectos sociocultural, né? Tanto na economia, você vê que é um país polarizado e direcionado a um Estado unicamente que é a capital. Então cria-se uma superioridade de um determinado povo. A gente sem querer cria uma segregação, a gente centraliza. Precisamos ter uma ideia de bipolarizar. Isto é consequente de uma criação de maldade em relação a outros povos. A gente atribui rótulos, né, de fatores que às vezes podem ser verídicos, entendidos de uma forma diferenciada, e alguns fatores que têm a ver com as suas apresentações tradicionais. Isto eleva, né, um afastamento de um convívio muito comum. E a gente vai crescendo no automático dessa discriminação. Realmente, em 92, tivemos uma consequência gravíssima em relação ao que hoje ainda está a pairar, ou estamos a viver numa integração
comunitária enorme em relação a povos, tanto Bakongo como nossos irmãos do Congo Kinshasa, que são zairenses. Devemos lembrar que o pessoal que é Bakongo é 100% angolano, não existe nenhum tipo de disparidade, de consequência negativa em relação a isso, até criar uma espécie de bullying, né? Então, continuando o assunto, o novo presidente que Angola tem, o chefe de Estado, Sua Excelência João Lourenço, na sua campanha eleitoral, ele falava que ele vai lutar contra a corrupção, nepotismo, bajulação. O presidente Miro acha que o tribalismo também seria luta do presidente da República? Com certeza, eu acho que é um dos papéis fundamentais, não só do presidente da República, nem ativar associações comunitárias, nem a sociedade civil em geral, trazemos uma conscientização, né, sobre este assunto, acabarmos um pouco também com a centralização administrativa, aquilo que eu acabei de falar, que é a polarização, em todos os aspectos sociocultural, né, quando se realiza algum evento, a gente centraliza sempre na capital, que é Angola, que é Luanda. Isso advém, né, muito tipo de consequência discriminatória em relação ao ponto. Agora, o combate da discriminação, ou então do tribalismo, ela tem que se criar numa forma em que se integra todos os quadros de qualquer país, de qualquer estado, me desculpe, de Angola, seja do sul, do norte, tem a mesma oportunidade e os setores que representam Angola, que não sejam só localizados na capital de Luanda, haja autonomia a cada estado, talvez isso diminua um pouco também o tribalismo em Angola. Mas falando disso, quer dizer, tem pessoas que vão perguntar que não estão entendendo esse termo. Quem é Langa? Langa é o quê? Langa, na verdade, é um termo que ela advém do seu próprio idioma, né, que é o Lingala. Tanto que eles também nos atribuem como Xungo. Eu, quando me lembro, os zairenses chamam a gente, o nosso povo irmão, como Xungo, que é o estilo da nossa música Sungura, né, que vem do Sul. Como o Sul é um dos povos que o idioma representa quase 70%, 60% da população em Angola, né? Então ela acaba tendo uma mais representatividade em relação aos outros estilos em Angola, nem que não haja. Então, e nós chamamos Langa, não é até um coisa negativa, porque cada música é com Langa Langa, né? Que a música é muito boa, e surgiu esse nome Langa. No passado, o convívio era enorme. Nós, para tu teres uma ideia, meu caro Edu, nós tivemos uma aculturação da música zairense em Angola, no caso do Marió, Samanguana, que foram músicas muito consumidas nas nossas rádios em Angola, né? Não existia nenhum tipo de discriminação em relação a isso. Naturalmente, Angola teve o seu tabu, predominante por uma religião prosentista, que é o catolicismo, né? E ali quebrou vários tabus tradicionais. Tínhamos que seguir algumas metas ocidentais na forma e no estilo de ser, até que em 92 esse tabu foi quebrando, tendo que surgir uma liberdade um pouco mais cultural, e o povo se soltou, e ali fomos mexendo em relação como éramos no passado, com ritmos nativos, que hoje cultuamos de novo. Exatamente, exatamente. Então, a justiça pelas mãos próprias, né? Isso vai lembrar da época do dente por dente, olho por olho, né? Hoje nós estamos mais nessa fase. Eu acho que houve duas falhas comuns. A primeira falha é ele não ter reconsiderado isso, talvez por uma questão de uma brincadeira, que também não acho que seja uma brincadeira muito saudável, e que o outro, nosso irmão, que tinha que ter cautela. Nós devemos respeitar alguns limites, de acordo com alguns estereótipos, alguns bullies, independentemente de como, consequentemente, isso foi acontecendo. Mas reitero já, desde já, que é sistemático. Quando a gente predomina um rótulo a um tipo de companheiro, que este companheiro não creia que seja chamado, e mesmo nós sendo africanos, advém de como esse povo é tratado, essa cultura é tratada, quais são a origem da originalidade negativa que é criada do rótulo deste determinado povo. De um lado, nós todos somos um pouco responsáveis por essa negação, porque você a negar-se a ser zairense,
também, você está a se negar a ser africano. Eu acho que nós temos que olhar um pouco que nós somos todos africanos. E Angola é um país que os primeiros povos pretos que, por curiosidade, que chegaram no território Angola, foram os bacongos, depois surgimento dos jagas, né, que surgiram-se para o sul. Então, os bacongos, os primeiros povos chegaram, né, vindo do norte, uns vieram do leste. Então, eu até gostaria de dizer que, populacionalmente, somos de todas as áreas da África. Mas, como nação, somos angolanos, nascemos no território angolano. Então, não devemos depreciar, muitas das vezes, a existência como africano tem que acabar, a existência como angolano, o tribalismo entre nós, que não nos leva a lado nenhum. Precisamos todos nós ter essa contribuição, tanto o Estado como a sociedade civil em geral. Exatamente. Raramente você vê um povo, por exemplo, do norte, Sim. por exemplo, xingar e falar mal, por exemplo, assim, tratar mal, desconsiderar o povo do sul. E o que aparece é que o povo do sul, eles se sentem mais angolanos do que o povo do norte. Não, eu acho que é uma contradição um pouco nebulosa, porque nós temos, conforme você falou, nós temos uma superioridade, né, de polarização. E esta polarização, ela começa, eu até nem sei, pela capital, né, situada em Angola, onde, na verdade, se sentem como o pessoal do norte. Isto é natural, realizou-se a capital, isto é consequência da forma como a colônia foi feita em todas as partes dos países da África. Se você notar, houve esses problemas. Nós tivemos o caso mesmo até do Ruanda, né, onde os Hutus e os Tutsis, depois que os belgas foram embora, caíram numa intriga enorme, porque uns tinham mágoa com o outro e talvez da pigmentação os belgas deixaram o privilégio durante muito tempo com alguns e quando se foram embora deixaram o privilégio com os outros. E nós vivemos essa trilha em Angola, onde na verdade, eu me lembro que no passado, para tu teres uma ideia, o pessoal do sul, para viajar de qualquer estado de Angola, não é só do sul, para a capital, havia uma lei, você tinha que ter o bilhete de identidade. Né? Exato. Então, era um lugar como se tivesse aí para o outro lado, para um outro país diferenciado. E a migração, que vamos falar que o êxodo, que se criou no período guerra e pós-guerra, e com a centralização, eu repito de novo, sobre todo tipo de instituições do Estado, ela originou com que todo mundo fosse para Luanda, para a capital, até porque você tinha que tratar o bilhete de identidade, levava anos, né? O bilhete tinha que passar para Luanda, e Luanda depois que enviaria para a província, muitas vezes quando o bilhete de identidade chegasse já estava vencido. Mas neste período de tempo, quem mais viveu até o contrário do que falaste, é o pessoal, não digo só do sul, mas do resto de outras províncias, porque sempre tinha que depender da capital, né, de Angola. E quando chegam em Luanda, como um outro lugar onde talvez eles vejam que o Estado tem mais atenção, há mais oportunidade no setor público, e a oportunidade, você quer viajar para o resto nós até hoje vivemos isso, você quer viajar para qualquer parte do mundo, tem que ir para Luanda. Exato. Né? Você nunca vai ver a seleção de Angola realizar um jogo nas províncias, realizar um evento. Nós temos agora a gala, né, que é a gala angolana, mas que se realiza em Luanda, então com jornalistas de Luanda, né? Então, mesmo que ele não seja de Luanda, mas você tem uma seleção só distrita, né, com o pessoal da capital, não vai se buscar, porque veio da Huila. Né? Mas, no entanto, isso criou um pouco esse tipo de estereótipo em relação ao pessoal de todo o estado. Não digo só do sul, eles até nem têm, muitas das vezes até o pessoal do sul é persistente. Né? Persistente até porque acha que a única oportunidade que ele tem é ir para Luanda. Exato. Para sobreviver. Ok, continuando a nossa conversa que está muito boa. Sim. Quer dizer, uma cidadã angolana, sim, que tem filho fora de Angola, que faz filho fora de Angola, fora do território angolano, sim, essa criança é considerada angolana? E o solo, ela é estrangeiro, né? Ela pode se considerar, se bem que é uma criança quando nasce é a pátria, né? Ela pode se considerar como uma pátria. Ela pode não ter... Por que eu faço isso? Eu faço essa pergunta, porque nós vimos isso em outros países. Por exemplo, os portugueses dão cidadania para as crianças descendentes portugueses que foram nascidos
fora dos territórios portugueses. Sim, sim. Mas será que em Angola, por exemplo, essas crianças podemos considerar como angolanos? Por que nós falo isso? Normalmente os angolanos, não sei, digo os angolanos, ou o Estado angolano, Sim, sim. ele tem mais consideração numa pessoa quando por exemplo, tem uma coisa para oferecer para a nação. Exato. Vimos isso no caso do futebol. Ano passado aqui a França saiu campeã, o Blaise Matuidi foi cobiçado como angolano. Que é angolano, mas Blaise Matuidi nasceu na França. Na França. A mãe que é angolana. Então, será que porque nós só temos interesse de uma pessoa porque tem uma coisa para oferecer à nação, consideramos como angolano, e aquele que não tem nada não é considerado angolano? Isto é cultural. Isto é um aspecto também que é muito cultural em relação a nós, precisamente angolanos, que não temos essa valorização, né, do próprio nosso produto, tanto nos recursos humanos, como em todos os aspectos, inclusive até de consumo. Né? Isto é segmentado, isto tem uma essência de lá para trás. O fato é que a criança nasce fora de Angola, com os pais angolanos, ele não é angolano. Se for um diplomata, então, ele nem pode adquirir a documentação daquele país. Né? Imediatamente tem que voltar para Angola para adquirir a documentação. Mas se não for diplomata, aquela criança, na verdade, não é. E nós temos, consequentemente, histórico em Angola de muita gente tendo seus filhos fora do país. Mais uma vez, temos que entender que somos menos moralistas para falarmos de tribalismo e muitas das vezes até de discriminação de outros estrangeiros, porque nós estamos ali com uma geração do nosso povo, e até eu digo a própria elite, nossa classe dominante angolana, onde a maioria parte dos seus filhos, por felicidades, médios de certos riscos, nascem fora de Angola. Né? Então, somos menos que devemos falar sobre essa questão, inclusive de tribalismo e mesmo até discriminação de povos de outros lugares. Devíamos ter mais uma consciência, aquilo que acabei de falar. Geralmente, como povo, somos de qualquer lugar, e como nação, somos situados a um território. Nós, aqui, em qualquer lugar do mundo, você vai para Portugal, por mais que tenha nacionalidade portuguesa, você não faz parte da nação portuguesa, você faz parte da população portuguesa. Então, são duas coisas diferenciadas. Se for uma criança, a princípio, até toco já nesse lado um pouco jurídico, que é minha área, que eu domino, que o bebê, ela pode nascer apátrida, né? E ela pode decidir a sua cidadania quando for maior de idade. Exato. E dizer, não, eu quero ser angolano ou quero ser português, nascendo naquele território. Muitas das vezes ele é livre também de decidir a sua nacionalidade. Então, porque além disso também existe consideração enorme, por exemplo, uma pessoa que nasce fora de Angola, por exemplo, que nasce na Europa, nasce na América, tem mais consideração do que uma pessoa, por exemplo, que nasceu no Congo Democrático, que nasceu na Nigéria, que nasceu nesses países assim africanos, tem menos consideração. Quer dizer, essas pessoas que sofrem mais a discriminação em relação às pessoas que nascem, por exemplo, na Alemanha. Tocaste num aspecto bem pertinente de nós africanos, especificamente angolano, porque isto é um estigma, né? Nós temos a inferioridade de sermos, primeiro, pretos e depois de sermos, né, africano. Isto está todos nós temos esse estigma que realmente valoriza-se quando uma criança nasce nos países ocidentais, né, de pais africanos, em relação a uma criança que vai nascer aqui perto, na República nossa do Congo, ou na Namíbia, ou então na Nigéria, nós próprios criamos rótulos, porque temos ainda o estigma da colonização, né, do complexo de inferioridade, né, que fomos impostos, do prosentismo religioso, né, que fomos impostos em relação ao sagrado. Quando eu falo sagrado, a imagem de que se cria de Jesus Cristo. Então, quando você pega isto, imaginemos que todos nós, principalmente como angolano, devemos acabar com isso. É uma coisa dura a falar, por mais nível intelectual que a gente tenha, mas a gente ainda acha que o Deus e Jesus Cristo são todos brancos de olhos azuis. E nós pretos somos a escória, somos a Satanás, né? Não temos o nosso padrão de beleza é baseado em questões europeias. Nós temos hoje em dia, inclusive alguém uma vez perguntou para mim, poxa, mas por que as mulheres africanas colocam aplique? Se bem que a questão do aplique é uma questão de originalidade africana, desde os tempos vindo
nós tínhamos sempre a colocação de apliques, assim, mas você tem o próprio cabelo, que é já eurocêntrico, né, que ele descaracteriza a nossa essência de beleza padronizada. E devíamos ter um pouco mais cuidado. Isso vai até, Edu, na questão de religiosidade. Quem sabe em outros temas nós tocamos um pouco nesse assunto, de forma como fomos, como é que eu posso dizer, colonizados, de forma como fomos alienados, né, ao ponto de nos odiarmos, né, ao ponto de não conseguirmos nos olhar como um ser, né, próximos e potencial, né, e acabamos um pouco com esse estigma. Mas o que tem que se produzir? Ok. Então, o nosso canal vai estar sempre aberto para o presidente Miro quando precisar. Vamos precisar muito de vocês. A juventude precisa muito ouvir, precisa muito beber dos mais velhos. Ok, para nós terminarmos nosso bate-papo, que está muito bom, que eu não queria que a gente ficasse aqui conversar tanto. Para concluirmos, o que você acha que tem que ser feito para, por fim, ou minimizar essa situação de tribalistas ou de discriminação? Assim, Edu, eu acho que o trabalho agora vai ser a longo prazo, né? É um trabalho a longo prazo que mais tinha que começar para já, para ontem, né? Nós começamos a trabalhar com a geração vindoura, é assim que nós falamos em Angola, né? Estruturar isso dentro do ensino educacional, né? Desde o primário, né? Para esperarmos que esta geração daqui a 10, 20 anos tem um conceito diferenciado em relação a como nós crescemos, porque nós tivemos um período de crescimento em relação a esse aspecto muito pesado, e até hoje ainda eu vou para Angola e há relatos, né, principalmente na capital de Angola, há relatos de bastante tribalismo, de discriminação em relação a povos de outros lugares que vêm. Isso se até tem para quem vem do outro estado, imagina para quem vem em outros países, né? Mas com certeza nós vamos conseguir, porque existe hoje um nível de pensamento, está a surgir jovem que nem você, né, e outras gerações que já estão a conseguir banir esse tipo de pensamento, trazer um olhar mais conjunto, diferente, tanto no aspecto musical, né? É importante mexer isso na questão cultural, né? É importante que a gente fale um pouco mais nos nossos meios de difusão massiva sobre as vantagens, as capacidades que nós temos e cada povo que tem. Olha, a província X produz isso, a província Y, a capacidade é aquela, nós temos interação, somos irmãos. Fazer aquele movimento que me lembro muito bem, Edu, a época do Angola Coragem, né? Nós sentimos que Angola estava unida naquele momento, né? Eu acho que o slogan seria mais ou menos nesse aspecto assim, do Angola Coragem, né? Nos unificarmos. Exato. Isso. E tenho certeza que a gente consegue mudar isso. Ok, para nós, tem uma coisa, antes de nos concluir, acho que já estamos no fim, sim, mas uma coisa muito importante que eu poderia ter esquecido, mas eu me lembrei agora. Sim. Questão de língua. Por exemplo, quando nós estamos, tem dois africanos, vamos falar em África em geral. Exato. Nós temos em África países que, por exemplo, falam francês, português, por causa dos seus colônios. Por exemplo, nós estamos no metrô, no ônibus, no lugar público e aparecem dois jovens, que podem ser africanos, e falarem em línguas que os demais não entenderem. O que você tem a dizer sobre esse comportamento? Sabendo que essas pessoas, mesmo sabendo a sua língua, sim, sim, que eles sabem, que eles dominam, talvez, mas também conseguem falar uma língua que todos conseguem entender. Por exemplo, que aconteceu no vídeo. Os jovens é do Zaire, sim, fala lingala, mas também fala português. Sim. Poderia muito bem falar português para o outro não tiver desconfiança. Sim. Então, e esse hábito acho que é costume. Não sei, o que você tem a dizer com isso? Olha, Edu, eu acho que não interfere um pouco, não interfere nada a questão até de ódio, né? Existe a resolução da Carta Internacional, onde as pessoas são livres, né? A liberdade de expressão, e só têm o direito de se manifestar do jeito que bem entender, até porque nós temos o idioma materno, que é nossa da África, que é estigmatizada como dialeto. Na verdade, o dialeto é o que foi imposto com eros descendentes.
Agora, a gente vê que não é só o africano que faz isso, né? Porque às vezes ele não tem o domínio prático daquele idioma oficial, né? Falando um pouco até de fora do país, e ele acaba se sentindo melhor, se expressando com seu idioma nativo, ele não atinge, não agride nenhuma integridade física nem moral de quem está ao seu redor. É só sua manifestação cultural que está sendo ali respeitada. A gente vê vários povos, como asiáticos, né, sem especificar os países, que também se procede assim, mas quando vai falar com alguém daquele país que fala o determinado idioma, se procede. Agora, no aspecto nosso da Angola, nós temos que entender que o Lingala é um dos idiomas muito falado na África. O idioma muito predominante na África. O presidente acha que todo angolano poderia aprender Lingala? Quer dizer, na verdade, não é uma questão de obrigatoriedade, né? Nós tivemos um período muito fechado, Edu. A nossa independência é muito pequena, é muito criança, é de 40 anos. Né? Nós fomos os últimos países, praticamente de toda língua e expressão portuguesa. E durante esse período fomos sufocados só a falar o português. Proibido nas escolas, que eu ainda tive essa época, você não podia falar nem o umbundo, você não podia falar o quimbundo, que eu acho que isso, em todos os lugares houve isso, né? Onde você só tinha que falar português. Inclusive havia uma cação, o professor bate aluno, quem que fala o umbundo. Agora, a questão do idioma de outros países da África, digo que sim, porque nós estamos muito atrás. Nós estamos muito atrás. Precisamos sim aprender o nosso idioma africano mais predominante na África. Porque, por exemplo, ngai na bilingala, só que ngai na zoiloba. Então, eu entendo Lingala e muitas vezes arrisco, mas eu não nasci na região norte de Angola, porque eu tive que aprender como identidade de onde eu sou. Tenho que ter esse orgulho de onde eu venho. Eu tenho vergonha de não conseguir falar bem o Lingala. E parabéns para quem consegue falar isso. Nós temos que acabar com esse estigma. Todos somos seres humanos, somos bonitos de todos os aspectos, desde que a gente represente-se culturalmente. Ok, muito obrigado. Acho que nossa conversa termina aqui. E nós agradecemos muito a sua disponibilidade, o seu apoio. Você é uma das poucas pessoas que tem nos ajudado, como temos outro também, o nosso chefe Mano Chara, que gosta que ele chama de Mano Chara. Sim, sim. Mano Chara também é uma pessoa que nos ajuda bastante. Você também é um deles que tem nos ajudado e nós agradecemos por isso. Muito obrigado, Eduardo. Muito obrigado, gente. Nós estamos a terminar aqui, só para finalizar que esse canal é iniciativa da Associação de Estudantes de São Paulo. E quem quiser fazer parte da associação, as portas estão abertas. Entrem em contatos e vocês farão parte da nossa comunidade e do nosso convívio. Muito obrigado, até mais. Em Butawidi, toma condição de Camvimba, no canal Filho do Camponês.